São convidados deste 360 o constitucionalista Jorge Reis Novaes e o Rui Oliveira, que é o responsável pela aplicação Stay Away Covid. Muito boa noite aos dois. Professor Jorge Reis Novaes, comece por si, porque já sabemos que considera que a obrigatoriedade de utilizar e descarregar esta aplicação informática é, na sua opinião, inconstitucional. Ela viola direitos que estão no documento fundamental da República. Sim, a meu entender é esse o caso, e fico agradado pelo facto de, ouvindo agora esta vossa peça, chegar à conclusão que no fundo toda a gente está a chegar, designadamente na Assembleia da República. De facto, quando se limita um direito fundamental com esta gravidade, com esta intensidade, seria necessário que os benefícios a alcançar justificassem essa agressão a um direito fundamental. Ora, quando se analisam as questões, vê-se que não é assim. Por um lado, é indiscutível que a agressão à privacidade das pessoas seria enorme, na medida em que eu, por exemplo, tenho a aplicação, utilizo a aplicação, mas há pessoas que não têm porque não querem ser seguidos, digamos assim. Não é a minha posição, mas todas essas pessoas têm direito a não querer ter a aplicação, a não haver um traço dos seus movimentos, daquilo que fazem, com quem falam, e têm todo o direito a recusar. Para se impor a essas pessoas que passem a usar obrigatoriamente a aplicação, isto significava que tem que se instituir um sistema de fiscalização que, no fundo, em si só, constitui também uma agressão pesada. Porquê? Qual é a única forma de fiscalização? Se a pessoa está a usar um telemóvel ou não está a usar o telemóvel. A polícia vai perguntar, tem a aplicação, e a pessoa diz, o meu telemóvel não sustenta, não corre a aplicação. Como é que o polícia confirma? Vai ter que verificar o telemóvel, ver se é assim ou não. Tem a aplicação instalada? Tenho. O que é que o polícia faz? Vai ver se tem, vai ver o que é que fez nos últimos tempos, vai ver o telemóvel. Digamos que em termos de agressão à privacidade e à liberdade de pessoas que não aderiram voluntariamente à aplicação, é uma agressão enorme. Quais são os benefícios a alcançar? Para compensar esta agressão, teriam que ser também muito pesados, mas infelizmente não são. E não são porquê? Porque desde logo uma aplicação deste tipo só funciona quando há adesão voluntária das pessoas. Se a pessoa está contra, pode ter a aplicação no telemóvel, mas não a põe a correr. Desliga o Bluetooth e aquilo não funciona. E não há forma de obrigar aquela pessoa a colaborar se ela não quiser colaborar. A forma é tentar convencê-la que isso é útil. Mas para isso não é com medidas destas, de imposição obrigatória. É demonstrar que a aplicação tem muito interesse, que é outra parte da questão. Para mim tem interesse, a aplicação tem interesse, mas também não tem ilusões acerca dos benefícios reais que ela pode trazer. A forma como a questão foi colocada nesta discussão dá a impressão que é algo decisivo. Tão importante como, por exemplo, as máscaras, quando não é. Os benefícios a alcançar são muito limitados. Vejamos, o que é que a aplicação faz? Quando uma pessoa está infectada, tem a aplicação, então é-lhe dado um código e a pessoa introduz o código e há todo um conjunto de pessoas que vão saber que estiveram em contacto nos últimos 14 dias com uma pessoa que agora está infectada. E daí? O que é que há a seguir? Exatamente uma situação muito próxima à que existia. Se a pessoa estava com sintomas, já devia ter verificado o que é que se passava com ela. Se a pessoa está assintomática, o que é que vai fazer? Vai tentar fazer um teste, não é fácil fazer, fica em casa, deixa de ir trabalhar, quando ao mesmo tempo se diz que não se pode parar a economia. Enfim, em termos dos benefícios, eu acredito que haja, e por isso adiro à aplicação, mas são muito limitados. Portanto, impor uma agressão tão séria à liberdade e à privacidade para benefícios limitadíssimos não se justifica. E é por isso que não há nenhum Estado de Direito, dos Estados que nos são próximos, que apesar de terem aplicações deste tipo, porque em todos os países há, nenhum optou por fazer uma imposição da obrigatoriedade de utilização. Desde logo porque não funcionam e desde logo porque isso não é compatível com os princípios de relacionamento entre o Estado e os cidadãos num Estado de Direito. Temos connosco também o responsável por esta aplicação, pela Stay Away Covid, Rui Oliveira. Muito boa noite. Pela pesquisa podemos perceber que Hong Kong, Taiwan e a China tornaram obrigatório este tipo de rastreio, de circulação dos cidadãos.
Bom, enfim, não são propriamente, não é um sistema democrático. Ao menos aqui sabemos se funcionou, é porque nas outras situações onde é insistentemente pedido que se use, o resultado que se tem não é muito positivo. É preferível que as pessoas adiram de sua vontade. Muito boa noite. Eu não acho que a eficácia da aplicação dependa da obrigatoriedade de usar. Pode inclusivamente ser o caso contrário. Agora, mas também não queria comparar a nossa abordagem à abordagem nos países que referiu. Do ponto de vista da eficácia, ela está aí. Temos ainda um caminho a percorrer em várias situações de acompanhamento por parte dos serviços de saúde, dos médicos, do que resulta exatamente da utilização da aplicação e dos avisos que ela fará. E aí sim nós temos que mostrar às pessoas que há uma vantagem, e uma vantagem cada vez maior, em utilizar a aplicação. Do mesmo modo que nós temos tentado mostrar, do ponto de vista mais tecnológico, que não há qualquer desvantagem em utilizar a aplicação. E muito do nosso... Antes de irmos às questões à questão da desvantagem, a China, e por isso é que eu trouxe este exemplo, afirma que o controle da situação em Wuhan, onde a situação esteve especialmente dramática, foi possível muito graças ao apoio desta técnica de recorrer ao controle dos movimentos das pessoas. Ora, o que se sabe é que estas aplicações ou este sistema funciona quando ele cobre pelo menos 60% da população. Se cobre menos do que isto, não funciona. São estes os dados que tem ou em relação à Stay Away Covid é outra regra que se aplica? Não. Há duas questões que eu gostaria de comentar. Primeiro, qualquer comparação com o que foi feito na China é inconsequente. Esta aplicação nem sequer controla as deslocações, os movimentos das pessoas. Na China, os recursos são a todo tipo de tecnologia. Há referenciação geográfica. Os movimentos, se a ideia é que quem está a utilizar esta aplicação saiba que a pouca distância de si tem uma pessoa que possa estar eventualmente a representar um perigo em relação à Covid-19. Para isso é preciso que as pessoas estejam a informar da sua localização. Não. Eu posso estar perto, eu posso saber que estou perto de si e não fazer a mínima ideia onde é que estou. Certo? Nós podemos estar juntos, eu estou a vê-la, a Ana está-me a ver a mim e não fazemos a mínima ideia onde estou. Portanto, o que a aplicação faz é controla a proximidade. Não controla nunca a localização. A aplicação nunca sabe em que posição geográfica é que os utilizadores estão. E, portanto, nesse aspecto é incomparavelmente diferente a todas as que referiu. E vejo que ainda não está, que as pessoas não estão esclarecidas de facto do que a aplicação faz ou deixa de fazer. E nesse sentido eu acho que esta discussão veio na melhor altura, se quiserem. Eu julgo que toda a polémica relativamente à obrigatoriedade era dispensável, mas esta discussão é muito urgente. Exatamente porque não sabemos como é que a aplicação faz e o que faz. Mas deixe-me responder à sua questão, que é, portanto, relativamente à comparação com o que foi utilizado na China, não podemos estabelecer um paralelo sequer. Agora, a sua outra questão tem a ver com a percentagem da população que precisa de estar a usar a aplicação para que seja eficiente. Muito bem. Isso é aquele tipo de informação que se torna viral e que parece que ninguém a quer esclarecer. Um estudo da Universidade de Oxford há vários meses atrás apontava para que se 60% da população
aderisse a uma aplicação deste género, portanto de rastreio de contactos, e esse fosse o único meio de mitigação do contágio, portanto, se não tivéssemos em conta qualquer outra medida, como a etiqueta respiratória, como o distanciamento social, como as máscaras, se a aplicação fosse a única medida associada à mitigação do contágio, então aí seria necessário que 60% da população aderisse. Mas isso não é a realidade. E estudos mais recentes, de facto, comprovam que a eficácia da aplicação como complemento de todas as outras medidas que hoje são standard em todos os países, é de facto proporcional à adesão. Obviamente que não é independente da adesão, qualquer pessoa tem essa intuição, mas é proporcional à adesão. Esta aplicação recorre à tecnologia oferecida ou disponibilizada pela Apple e pela Google? Esta aplicação, como qualquer outra aplicação que nós temos nos nossos telemóveis, recorre aos sistemas operativos da Apple e da Google. Porque é que acha que países como a França, a Inglaterra, a Bélgica e a Grécia estão a recusar que este tipo de instrumento esteja a ser utilizado sobre essas plataformas e estão a criar sistemas próprios a partir do Estado? Ana, por entendimento político, a França opôs-se a utilizar a Apple e a Google. A Apple e a Google. E está a fazer marcha atrás. Está a fazer marcha atrás como fez a Alemanha, como fez a Inglaterra. A Inglaterra está a desenvolver um sistema próprio ou já desistiu? Não, já desistiu. Repare, no início, e no início estamos a falar finais de março, a França e a Alemanha começaram a desenvolver um sistema diferente do nosso, diferente do resto da Europa, se quiser, mas todos nós estávamos a desenvolver os nossos sistemas sobre tudo com tecnologia nossa, se quiser entender assim, porque não havia plataforma da Google e da Apple. Entretanto, em abril, a Google e a Apple adotaram um algoritmo que foi desenvolvido na Europa, no qual o Inesctec fez parte do seu desenvolvimento e que se tornou o que a Ana está a chamar a plataforma Google e Apple, que é conhecido como as notificações de exposição. Nessa altura, exceto a França e a Alemanha, todos os outros que estavam a desenvolver aplicações passaram a utilizar essa plataforma. A Inglaterra também desenvolveu uma plataforma própria, mas para tornarmos a história curta, neste momento a Alemanha já há vários meses fez marcha atrás e a sua aplicação é perfeitamente compatível com a nossa e desenvolvida na plataforma da Google e da Apple, a Inglaterra também. E a única que neste momento não é a francesa, mas que também, por várias questões técnicas que fazem com que ela não seja utilizada, a própria França agora está a repensar a sua estratégia e irá ter uma aplicação sobre a plataforma da Google e da Apple, e que finalmente poderá ser interoperável com a nossa. Eu já volto a falar consigo, volto agora ao professor Jorge Reis Novaes. Professor, há países que ficaram relutantes em relação a este tipo de soluções porque elas disponibilizam informações sobre cidadãos tanto para Estados como para privados. E há uma resolução do Parlamento Europeu que foi aprovada em abril que diz expressamente que o uso destas aplicações não deve ser obrigatório. Portugal fica obrigado a cumprir também este tipo de norma ou não? Não, Portugal teria autonomia para aprovar uma proposta de lei como aquela que o Governo apresentou. Parece que felizmente não vai aprovar, mas o Estado português tinha autonomia para fazer isso.
Agora, isso que diz tem todo o sentido, permite-nos ver que, de facto, aquilo que se estava aqui a fazer em Portugal, ou pretender fazer, seria algo de anormal numa comunidade de Estados de Direito. E, portanto, só isso nos deveria levar a refletir. Eu já agora queria só dizer uma coisa que não tem diretamente a ver com isto, mas que se podem tirar aqui algumas lições, partindo do princípio que esta proposta de lei não irá avante tal como estava desenhada. Eu acho que, por um lado, em todo o caso, é positivo que pela primeira vez, praticamente a primeira vez, desde que a pandemia começou, o Governo, em vez de fazer ele próprio as limitações aos direitos, tomar as medidas, desta vez propôs à Assembleia da República. E isso é positivo, porque, de facto, quando se trata de limitar direitos dos cidadãos, a Assembleia da República é o local próprio para discutir estas questões. Não é nas reuniões do Infarmed, é na Assembleia da República. Aí é que estão as várias correntes representadas, é possível ouvir especialistas, tal como se fazia no Infarmed, mas é num local próprio. Portanto, por um lado, é pena que esta proposta tenha ficado obscurecida com esta questão, não das máscaras, que é importantíssimo, mas esta questão da aplicação, mas é positiva esta mudança de atitude do Governo. Por outro lado, também me parece positiva a atitude do Presidente da República quando diz que, se a Assembleia aprovar ou aprovasse, tendo havido estas dúvidas de constitucionalidade, ele próprio suscitaria a questão junto ao Tribunal Constitucional. Ora, isso é também uma novidade na prática do Presidente da República, porque aquilo que conhecemos ao longo do mandato é que, por sistema, o Presidente da República, mesmo quando havia dúvidas de constitucionalidade, não convocava o Tribunal Constitucional. Portanto, apesar de toda esta discussão, há pelo menos estes dois aspectos bem positivos que gostaria de salientar. Professor, e quando diz que considera positivo que o Governo remeta para o Parlamento decisões deste tipo, defende-o em qualquer quadro excepcional, seja a situação de calamidade em que estamos agora, seja o outro que confira ao Governo ainda mais poderes? Vejamos, quando estávamos em estado de emergência, naquela situação de exceção constitucional, aqueles primeiros 15 dias que depois foram renovados, aí é uma situação de tal forma extraordinária que quem decide até é o Presidente da República, com a autorização do Parlamento, com a audição do Governo, mas é o Presidente da República que decide. A partir do momento em que isso acabou, estamos numa situação que podemos dizer de normalidade constitucional, não de normalidade social, a este problema da pandemia, mas em termos jurídicos estamos em situação de normalidade. E em situação de normalidade, quem tem a competência originária para deliberar sobre limitações a direitos fundamentais das pessoas não é o Governo. É a Assembleia da República ou é o Governo com a autorização da Assembleia da República. E, portanto, nós ainda agora neste novo estado de calamidade, há todo aquele conjunto de medidas decididas exclusivamente pelo Governo, que vêm naquele anexo à declaração do estado de calamidade. Não acho que isso seja positivo. A forma adequada de, em Estado de Direito, resolver estas questões é como o Governo fez nesta proposta de lei, mas devia fazer em relação ao resto, que é apresentar a proposta na Assembleia da República, todas as forças políticas e, no fundo, todas as correntes presentes na sociedade discutem o problema e isso dá mais legitimidade e mais força às leis aprovadas. Como se vê, é a forma de, por exemplo, evitar que uma medida destas, que era uma medida gravosa e sem benefícios, entrasse em vigor. Se o Governo tivesse sozinho tomado esta medida, ela estaria em vigor com todos os inconvenientes. Passando pela Assembleia da República, há este filtro que, além de conferir uma maior legitimidade democrática à lei, e à aprovação da lei, evita que possam entrar em vigor, como factos consumados, por vezes decisões ou opções irrefletidas, como seria esta. Dr. Rui Oliveira, eu queria agora saber quem guarda os dados que vão sendo colecionados por esta aplicação, quem guarda, onde estão guardados e durante quanto tempo lá ficam e quem é que pode aceder, para além do utilizador? Ora bem, todos os dados que são manipulados, se quiser, pelo sistema, são gerados dentro do sistema. É muito importante que percebamos que a questão, não há acesso a quaisquer dados pessoais. Nenhum. E, portanto, todos os dados são gerados pelo sistema. E os dados que são gerados pelo sistema são identificadores anónimos,
gerados de forma absolutamente aleatória e que são trocados entre os telemóveis. Estes dados são, até este momento da minha explicação, guardados apenas nos telemóveis de cada um. Eu guardo os dados que eu próprio gero e partilho com as outras pessoas e guardo os dados que recebo das pessoas que estão próximo de mim. E os dados são apenas guardados nos telemóveis de cada um. No caso de eu ser diagnosticado com a Covid-19, eu opto por partilhar os dados que andei a emitir durante os últimos 14 dias e partilho esses dados colocando-os num servidor que está na Imprensa Nacional Casa da Moeda e esses dados ficam acessíveis, vejam bem, a todo o mundo. São dados que são tornados absolutamente públicos. Não estão apenas disponíveis de acesso nacional, mas estão disponíveis para todo o mundo. Portanto, algo verdadeiramente público. E é algo verdadeiramente público porque esses dados... Esses dados são exatamente o quê? Localizações onde as pessoas estiveram? Não são localizações, Ana. Não há qualquer referência a localizações. São, se quiser, são números da lotaria. São números muito grandes, gerados de forma aleatória, ao azar, e que em si não contém nenhuma, até este momento, não contém nenhuma relação com ninguém, comigo sequer. E, portanto, estes dados, eu reforço esta ideia de que eles são partilhados e são tornados absolutamente públicos, porque eu julgo que isto permite às pessoas perceber que se partilhamos, se colocamos estes dados completamente públicos, é porque, de facto, a informação que eles guardam não é minimamente interessante para quem quer que seja fora do contexto da aplicação. E, portanto, estes dados são colocados num servidor na Imprensa Nacional Casa da Moeda e, posteriormente, são obtidos pelos nossos telemóveis. Os telemóveis de toda a gente acedem 2 vezes por dia a estes servidores da Imprensa Nacional Casa da Moeda e recolhem estes dados. Ora bem, estes são os únicos dados que a aplicação tem e, mais uma vez, gerados de forma absolutamente aleatória, ou se quisermos tecnicamente, absolutamente pseudo-aleatória. E estes dados só existem, no máximo, durante 14 dias. Nenhum destes dados, quer esteja no meu telemóvel, quer esteja no telemóvel de alguém, ou mesmo no servidor da Casa da Moeda, sobrevivem para lá de 14 dias. Porque este é o período que se entende, a Organização Mundial de Saúde, útil para fazermos a avaliação dos contactos entre as pessoas. Portanto, ao fim de 14 dias, nenhum dado é mantido onde quer que seja. Muito bem. Dr. Rui Oliveira, professor Jorge Reis Novaes, agradeço a presença dos dois neste 360, a vossa opinião e os esclarecimentos sobre o que é a aplicação Stay Away Covid. Obrigada aos dois. Obrigado.